Vamos fazer uma leitura bíblica na epístola do apóstolo Paulo a Filemon, no versículo 10 e versículo 11. Filemon, versículo 10 e versículo 11. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. Nesta manhã estaremos falando sobre a vida de Onésimo e damos um título para esta mensagem: a conversão de Onésimo, o escravo fugitivo. Nesta carta do apóstolo Paulo a Filemon, são realçados o amor cristão e o perdão. Esta pequena carta revela o poder do Evangelho para ganhar um ladrão e escravo foragido, e também revela o modo de pensar, a transformação do Senhor de Onésimo. Esta pequena história do escravo Onésimo, narrada nesta curta epístola de Paulo a Filemon, nos traz não só uma linda lição de perdão, como também a transformação da escravidão em verdadeira liberdade e da inutilidade em verdadeira utilidade. Vamos então à história de Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um abastado irmão que havia se convertido ao Senhor e morava em Colossos. Tinha uma família abençoada. É muito provável, segundo alguns teólogos, que Áfia era sua esposa e Arquipo seu filho, citados aqui no versículo 2. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Talvez por morar um pouco afastado da cidade, Filemon, que era cooperador, abriu uma igreja em sua casa e vinham irmãos daquela redondeza cultuar e louvar a Deus na igreja que estava em sua casa, na casa de Filemon. Filemon, por ser abastado, possuía alguns escravos ao seu serviço. Naquele tempo, quem tinha recursos podia ter escravos. Também sabemos que o nome Filemon significa que tem amor. Sabemos também que o regime da escravidão surgiu desde os primórdios da humanidade e logo passou a ser legalizada nas mais diversas culturas espalhadas pelo mundo. Mas com o advento e a influência do cristianismo,
na legislação dos povos, a escravidão foi sendo mais abrandada até ser extinguida em definitivo na maioria dos países cristãos. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, liberta os povos. O Evangelho liberta as nações. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho liberta as pessoas. O que sabemos da história de Onésimo? Sabemos que Onésimo era um escravo de Filemão. O escravo acordava e dormia na hora que seu senhor ordenava. O escravo não tinha liberdade. Não tinha liberdade para se deslocar para lugar algum. O escravo vestia a roupa que seu senhor lhe dava. O escravo não tinha bem algum nesta terra. O escravo não tinha nenhuma perspectiva de futuro para a sua vida. Certamente, Onésimo sonhava em ser livre, ter a sua própria vida. Onésimo sonhava sair do jugo de seu senhor, sair do jugo de Filemão. Provavelmente, em um dia que não havia ninguém na casa de Filemão, Onésimo entrou e roubou uma quantia de valor e fugiu procurando a sua liberdade, a sua tão sonhada liberdade. Onésimo sabia que a pena para este tipo de crime era a morte. Ele teria que fugir. E ele fugiu para bem longe e foi para a grande metrópole de Roma. Onésimo pensou que estaria livre, mas continuava preso pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, o pecado escraviza o homem. O pecado leva o homem à ruína. O pecado leva o homem à destruição. Onésimo, mesmo morando na grande metrópole de Roma, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha felicidade. Lá em Roma, provavelmente o dinheiro acabou. E agora, talvez Onésimo foi roubar, mas ele agora foi preso em Roma. Onésimo foi parar na prisão, triste, lamentando a sua sorte, lamentando o seu destino. Onésimo dizia para si mesmo: eu não nasci para ser feliz, não nasci para ser livre, eu sou um escravo fugitivo, eu sou um escravo do pecado. Mas Onésimo não sabia que Deus tinha um plano
para a sua vida. E nesta manhã, meu irmão, Deus também tem um plano para a sua vida. Você que me ouve, que ainda não entregou sua vida para Cristo, o Senhor Jesus também tem um plano para a tua vida. Como Deus também tinha um plano para a vida de Onésimo. O que aconteceu com Onésimo na prisão? Nós lemos aqui nesta carta de Filemão, dentro da prisão, lá na grande metrópole de Roma, estava o apóstolo Paulo, preso, porque era um obreiro, um apóstolo, um servo do Senhor, que pregava o evangelho, e por causa das suas pregações, das oposições, estava também preso em Roma. E Paulo, lá na prisão, viu aquele prisioneiro triste, isolado dos demais, não querendo conversa. Paulo foi se aproximando dia a dia. Paulo foi fazendo amizade com Onésimo. Paulo foi evangelizando este escravo fugitivo, até que Onésimo entendeu e compreendeu a mensagem do evangelho, até que o Espírito Santo trabalhou na vida de Onésimo e ele se converteu ao Senhor. Nós lemos aqui, nesta carta de Filemão, no versículo 10, Paulo falando da conversão de Onésimo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo está dizendo aqui neste versículo 10 que Onésimo é seu filho na fé e que ele o ganhou para Cristo estando na prisão. Quando Onésimo se converteu, ele sentiu a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. Mesmo estando na prisão, ele sentiu a sua alma livre do pecado, do jugo do pecado. O Senhor Jesus disse, segundo narrativa de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus também falou, João, capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repetindo para que você possa compreender o poder que o Evangelho tem para libertar o mais vil pecador. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, Jesus libertou Onésimo das amarras deste mundo, das amarras de Satanás. As tristezas, as angústias, a falta de paz se foram.
Onésimo agora era uma nova criatura em Jesus Cristo. Aleluia! Foi regenerado pelo Espírito Santo. Seus pecados foram perdoados. E agora ele era templo do Espírito Santo. Onésimo agora era uma nova criatura, transformado pelo poder do Evangelho, liberto por Jesus Cristo. E dentro da prisão, com Jesus, ele encontrou alegria, ele encontrou a paz, o gozo, a esperança e a vida eterna. Certamente, Onésimo na prisão passou agora a cantar hinos a Deus, a louvar e bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os outros presos perceberam a mudança que aconteceu na vida de Onésimo. Antes triste e isolado, agora alegre e expansivo. Isto é, o poder do Evangelho transforma pecadores em servos do Senhor. É isso que Jesus faz em nossa vida quando Ele entra em nosso coração. E o Senhor Jesus quer entrar no teu coração nesta manhã. Quando Jesus entra em nosso coração, os pecados são perdoados, somos regenerados pelo Espírito Santo, somos libertos das garras de Satanás. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, falando sobre a conversão de um pecador, Paulo afirma assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Onésimo agora era um novo convertido, ele era uma nova criatura. Certamente, Onésimo na prisão passou a ajudar Paulo na evangelização dos demais presos. Lemos aqui no versículo 13 desta carta: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo viu agora em Onésimo um futuro obreiro, um futuro cooperador, iria cooperar com ele nas prisões do Evangelho. Isto é, o poder transformador do Evangelho. Transformou um escravo fugitivo, um pecador, numa nova criatura. E agora, um obreiro, um cooperador de Paulo nas prisões. A misericórdia de Deus chegou na vida de Onésimo dentro daquela prisão. E ela chegará na tua vida nesta manhã. O amor de Deus alcançou Onésimo
ele foi transportado das trevas para o reino de Deus. Nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é conversão. Deus nos tirou das trevas e nos encheu do seu amor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos abriu os olhos, o Senhor nos converteu. Lemos em Atos capítulo 26, versículo 18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Vamos repetir a parte inicial deste texto. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. O texto é muito claro. Converteres. A pessoa é convertida das trevas para a luz. Sai do jugo de Satanás e agora pertence a Deus. Onésimo era um escravo fugitivo que havia roubado o seu senhor. Estava na prisão, na sua tristeza e na angústia, mas a misericórdia de Deus o alcançou e o transformou. Não importa quem seja, a misericórdia e o amor de Deus alcança a todos os pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A vida de Onésimo na prisão agora passou a ser frutífera. Onésimo agora era uma bênção. A vida de Onésimo passou a ter um significado. Jesus dá um significado à tua vida nesta manhã. Onésimo se tornou um cooperador de Paulo e não mais um escravo. Ele foi um fiel ajudador de Paulo. O nome Onésimo significa útil. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 9, Paulo agora falando de Onésimo, ele diz: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Paulo está dizendo que Onésimo é amado e agora ele é um fiel irmão, um fiel cooperador. Um homem que era um escravo fugitivo, um pecador, transformado pelo Evangelho. E agora Paulo aqui atesta que ele se tornou um fiel irmão, um fiel cooperador.
A coisa mais importante é quando passamos a ser úteis para o reino de Deus. Diz aqui no versículo 11, o qual em outro tempo te foi inútil, Paulo escrevendo para Filemão, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornarei a enviar. Paulo está dizendo que ele era uma pessoa inútil, mas ele foi transformado pelo Evangelho, e agora a sua vida foi transformada, teve um novo significado, e ele que era inútil, passou agora a ser útil para Filemão e também para Paulo. Antes ele era inútil, mas agora ele era útil. O Evangelho nos torna útil para o reino de Deus. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se Deus alcançou Onésimo com a sua infinita misericórdia, pode alcançar você também nesta manhã. Você que é prisioneiro do pecado, das drogas, da bebida, dos vícios, da prostituição, da avareza, do orgulho, Jesus te liberta nesta manhã. A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia para com todos os pecadores. Lemos em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Todos nós convertidos fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Pela graça sois salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele simplesmente perdoa. Ele salva o perdido pecador. E agora, o que aconteceu com Onésimo? Onésimo volta para a casa de Filemão, seu senhor. Onésimo cumpriu a sua pena em Roma e agora estava livre. Paulo sentia a perda de um grande cooperador na evangelização dos outros presos. Onésimo, agora como convertido, decidiu voltar para Colossos, para a casa de Filemão, e assumir as consequências do seu erro. Se fosse para morrer, que morresse. Se fosse para ser chicoteado, que fosse. Ele agora era um crente em Jesus Cristo e queria reparar seus erros. É isto, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho faz na vida do pecador. Faz ele consertar tudo que fez de errado no seu passado. E Deus nos perdoa para nunca mais, repito, nunca mais se lembrar dos nossos pecados. Já dizia o profeta Miqueias, Miqueias capítulo 7, versículo 19. Preste bem atenção. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades,
e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor tornará a apiedar-se de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Onésimo disse a Paulo que voltaria para Colossos e pediria perdão a Filemão. Então Paulo escreveu esta carta. Paulo fez uma carta a Filemão e entregou a Onésimo e disse: quando você chegar à casa de Filemão, entrega esta carta em sua mão. Depois de muitos dias de viagem, Onésimo chega a Colossos, na casa de Filemão. Filemão vê aquele escravo fugitivo entrando na porteira da sua propriedade com uma mochila nas costas, com os seus pertences. E agora, o que está acontecendo? Enquanto Onésimo vem chegando pela estrada, Filemão fica pensando no castigo exemplar que ele vai aplicar em Onésimo para servir de lição para todos os demais escravos. Filemão agora está furioso com o roubo e a fuga daquele escravo. Eu fico imaginando, meus irmãos, Onésimo chega na casa de Filemão e se coloca diante dele e agora apresenta a carta que Paulo enviou. Filemão abre a carta e começa a ler em voz alta, do versículo 8 ao versículo 21. Quando Filemão acabou de ler a carta enviada por Paulo, eu acredito que Filemão estava com lágrimas nos olhos. Chamou Onésimo, apertou a sua mão, ele disse: a paz do Senhor, meu irmão Onésimo. Ele deu um abraço. Filemão certamente lhe disse: agora você irá me servir com toda a liberdade e vai participar dos cultos em nossa casa. Agora Onésimo passou a servir Filemão não por obrigação, mas por amor. Meus irmãos, o que vemos, o que aprendemos com Onésimo, vemos em Onésimo um homem com coragem para resolver o passado. Onésimo deveria voltar para se encontrar com seu antigo senhor Filemão. Isso não era uma tarefa tão simples assim. Onésimo corria perigo de morte, pois esta era a punição para escravos que faziam isso naquela época. Mas Onésimo não poderia viver fugindo para sempre. Um homem transformado não anda com pendências. Há pessoas que se convertem e acham que é só tocar a vida para frente e se esquecer de tudo o que passou. Infelizmente, alguns de nós fizeram um estrago muito grande no caminho
em que percorremos enquanto éramos do mundo, é necessário reparar os erros do passado. Isto nós aprendemos com Onésimo. Há pessoas que, quando estavam no mundo, prejudicaram muitas pessoas com falcatruas, corrupções financeiras, mas agora se converteram. O Senhor já as perdoou, mas ainda não voltaram para restituir tudo o que ficou de prejuízo para as vítimas. Se você, com seu comportamento mundano, prejudicou muitas pessoas no seu passado, com o seu comportamento cristão, agora você deve ter coragem de resolver todas as pendências. A prova que você realmente se converteu e foi transformado é a maneira que você lida com as coisas erradas que você fez no passado. Você se envergonha das coisas que você fez? A conversão faz com que você seja convencido do pecado e automaticamente te obriga a restituir o que foi destruído por sua culpa, por seus pecados. Vemos também isto claramente quando a conversão entrou na casa de Zaqueu. Ele resolve restituir 4 vezes aquelas pessoas que ele tinha prejudicado. Onésimo teria que voltar e resolver seu passado. Faça isso, meu irmão, a partir de agora. Repare o seu passado, resolva as suas pendências. Vemos e aprendemos com Onésimo que Onésimo era um homem que estava disposto a perdoar, mas também a ser perdoado. Onésimo deveria se humilhar e voltar para Colossos ao encontro de Filemão. E mais do que o perigo de morrer por causa do seu erro, o retorno envolvia humilhação e perdão. Voltar para a casa daquele que o tratava como escravo. Essa orientação de perdoar também envolvia Filemão, pois o mesmo tinha que perdoá-lo de tudo, conforme orientação de Paulo. Paulo diz que poderia obrigar Filemão a fazer isso, mas apenas deu uma sugestão de amor. Jesus nos deu esta lição em várias passagens do Evangelho, nos ensinando a perdoar quem nos tem ofendido, nos ensinando a amar nossos inimigos. Ele mesmo deu exemplo, lavando os pés dos discípulos. Eu vejo, meus irmãos, muitas pessoas são cristãs, mas não têm obras que provam essa conversão. Um cristão que não consegue perdoar e ser perdoado não demonstra que sofreu transformação. Comece agora mesmo perdoando as pessoas que te magoaram e peça perdão por aqueles que você magoou. Mostre a sua conversão com obras. Finalmente vemos em Onésimo um homem transformado. O texto deixa subentendido que Onésimo decidiu mudar de vida, voltar para a casa de Filemão,
é a demonstração de que Onésimo está arrependido de todo o mal que ele possa ter causado. A maior prova do arrependimento é o abandono do pecado. É estranho alguém dizer que está arrependido do que fez, mas que volta a cometer os mesmos pecados. O arrependimento é acompanhado de conserto e abandono do pecado. Voltar para Colossos mostra que Onésimo estava transformado, desejando fazer o caminho de volta. Termino esta mensagem citando Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Você se converteu? Então mostre. Sua conversão será percebida pela transformação de vida que você tem e não pelo discurso que você fala. Lembre-se, você ouviu um sermão, uma mensagem nesta manhã. Um sermão não muda ninguém. Uma igreja não muda ninguém. Um pastor não muda ninguém. Mas o encontro real e verdadeiro com Jesus, o Filho de Deus, liberta o mais vil pecador. Deixa Jesus transformar você nesta manhã. Seja uma pessoa transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.